Dragão autêntico, antevisão do Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga, jogo para a 10ª jornada da Liga NOS. Este Braga é neste momento o atual terceiro classificado da Liga NOS, com 23 pontos, mais um que o Porto, e tem até ao momento 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e está portanto a fazer um bom campeonato, muito bom campeonato para o Braga. Vem de uma vitória por 6-2 ao Feirense e na jornada anterior perdeu 1-0 no Marítimo no campeonato. Apesar destes bons resultados, eu creio que é uma equipa que não tem sido consistente nas vitórias ao ponto de as conseguir de uma forma consecutiva, mas no panorama geral está a começar a fazer uma boa época, apesar de eu ter aberto a perder na Supertaça para o Benfica. Como sabemos, o Braga, no último encontro que tivemos com eles, derrotou-nos no desempate das grandes penalidades na final da Taça de Portugal do ano passado. Mas mesmo para o campeonato do ano passado, por exemplo, empatámos 0-0 em casa, num mais um massacre do Porto que terminou sem a bola ter entrado uma única vez. Os 0-0, como estão a ver, vão acontecendo sempre e no Porto acontecem bastantes, por acaso. E fora perdemos também por 3-1. No Dragão, em nossa casa, portanto, o Porto, desde 2010, exceto o ano passado, como eu já referi, ganhou sempre. Por isso as contas até agora e os resultados num confronto histórico dão um favoritismo ao Porto. Este Braga é uma excelente equipa e joga um bom futebol, um futebol acima da média, e desde há uns anos para cá que se tem intrometido na luta cá em cima e é neste momento considerado unanimemente o 4º grande clube de Portugal. Pese embora a crise de resultados, o Futebol Clube do Porto, precisamente para erradicar essa crise, tem que ganhar e encetar uma fase prolongada de vitórias que nós desejamos e queremos que venha a acontecer o mais rapidamente possível e que infelizmente não estão a acontecer. Embora ainda faltem praticamente 2/3 do campeonato, entramos numa fase decisiva. Se no final do ano alguma equipa estiver com uma grande vantagem sobre os principais concorrentes, essa equipa tem grandes probabilidades de se sagrar campeã. Até porque nós temos o campeonato que temos, embora alguém diga que o nosso campeonato está mais competitivo, não me parece que esteja. Porque, na verdade, tirando os três grandes clubes, Porto, Benfica, Sporting, eventualmente um Braga, mas um Braga normalmente contra os grandes até vacila e não costuma estar à altura. Eventualmente, às vezes um Rio Ave, um Guimarães, assim, que às vezes se intrometem um bocadinho, mas de facto o nosso campeonato, quando uma equipa grande joga bem e impõe o seu futebol, normalmente ganha e, portanto, o normal é ganhar. Portanto, não há surpresas como, por exemplo, numa liga inglesa. Ora bem, jogar com o Braga. Portanto, o Porto tem que encetar, de facto, um novo ciclo, que se espera um novo ciclo de vitórias. E jogar com o Braga é também estimulante, porque significa jogar contra uma grande equipa, uma equipa que também tem grandes pretensões, é uma equipa que quer, digamos, também fazer história e quer intrometer-se entre as três grandes e quer também passar a ser uma delas. Claro que sim. E na história recente do Porto, curiosamente, houve algumas vitórias sobre o Braga muito significativas e que significaram até o arranque decisivo para grandes conquistas. Eu estou-me a lembrar de uma vitória que uma ocasião tivemos ainda no Estádio das Antas, mas ainda não foi assim tão há muito tempo, em que o Zalvites marcou um golo, o único golo da partida 1-0, e isso foi a arrancada definitiva para o título. Lembro-me também de um jogo que praticamente antecedeu o Porto-Benfica, do célebre golo do Kelvin, em que o Kelvin também marcou, creio que até por duas vezes contra o Braga. Isso é verdade. Portanto, também num jogo decisivo. Sim, e mesmo no ano do André Vilas Boas houve um Porto-Braga, um 3-2, salvo erro, que o Lima, ainda no Braga, ainda estava lá o Lima, o avança, marcou 2 golos e marcava o Braga, marcava o Porto, marcava o Braga, e o Porto já estava numa ascensão muito grande, mas esse jogo ainda deu uma arrancada maior. Posso estar equivocado, mas não foi um jogo em que, não foi uma época em que estava o Domingos à frente do Braga. Foi, exatamente, precisamente. O Braga fez também uma excelente época. Precisamente. Bem, o que é que eu espero do Porto? No fundo, eu tenho a expectativa que definitivamente
haja um trabalho tático e psicológico que deve ser bem feito, de forma a que, de facto, a termos uma equipa com um processo de jogo, com pressão alta e constante, linhas próximas, entreajuda, jogadores que arrisquem, jogadores que joguem com a cabeça limpa, porque não têm razões para não a ter, determinados, ambiciosos, que joguem com alegria. E aí, de facto, tem que haver um trabalho da equipa técnica e particularmente do Nuno Espírito Santo, que de facto tem de uma vez por todas saber dar a volta a esta situação. Eu creio que ele terá competência técnica para o fazer, mas também tem que ter competência de liderança. Emocional. Este Braga tem um bom futebol, com um treinador que impõe sempre um futebol de ataque positivo, com muitos golos. Até já na sua passagem anterior do Braga era muito assim, mas é um futebol que é desequilibrado defensivamente, na minha opinião. Mas a ideia o José Peseiro, nosso ex-treinador, e a sua filosofia prima sempre fazer mais gols que o adversário. É essa a sua filosofia. O seu plantel dispensa apresentações. Temos o Marafona, que engatou a exibição da vida dele na Taça de Portugal, o André Pinto, um jogador da nossa formação, Mauro, Ricardo Horta, Rui Fonte, Wilson Eduardo, são alguns dos craques habitualmente mais utilizados, jogadores jovens, mas talentosos, jogadores portugueses e bem conhecedores do nosso futebol, que vão querer tirar certamente partido desta fase negativa do Porto. Como é que o Porto se pode impor claramente a este Braga, na minha opinião? Com um futebol dominador no meio campo, que é algo que não tem, mas acho que vai ter de ter, com uma posse de bola forte e rápida, uma pressão muito alta e asfixiante, que até era uma das linhas mestras do Nuno Espírito Santo na pré-época. Do futebol na pré-época, sim, mas depois desapareceu também, não sei porquê, mas esta pressão alta e asfixiante. Subir a velocidade na posse de bola, que tem que ser 2 ou 3 vezes mais superior à que é atualmente, porque só com velocidade e com uma vontade gigante de marcar golos e ultrapassar este ciclo de seca, é que o Porto pode superar este Braga e voltar às vitórias. Senão vamos voltar a ter no mínimo um 0-0 se não sofrermos golos. Eu recordo que o Porto está em quarto lugar neste momento, que é algo inaceitável. E tem aqui uma oportunidade para afirmar uma vez mais e definitivamente o seu valor e todo o seu potencial, ultrapassando e regressando pelo menos ao terceiro lugar. Os jogadores que poderão ajudar imenso neste jogo, para mim, para combater as mais-valias do Braga e expor ao mesmo tempo as suas principais fragilidades, são claramente manter a linha defensiva como está. Essa não mexe porque está de betão, está perfeita, e na minha opinião um Danilo, o André e um médio número 10, que poderá ser o Oliver, e eu gostaria até eventualmente o João Teixeira, mas já sabe, quase certeza que nunca mais vamos voltar a ver jogar tão cedo. E na frente, rápidos e executantes como o Corona e o André Silva também creio que são obrigatórios, e acho que com uma equipa deste tipo estaremos mais perto de ganhar, tendo em conta também o que é as características do Braga. Vamos ver como é que a equipa reage, estou como tu, e como é que consegue reagir a tantos 0-0 consecutivos que ameaçam aqui um recorde qualquer, porventura. Aqui se verá também o caráter desta equipa e deste treinador, porque esperámos ganhar devido ao valor do adversário. Acho que uma vitória traria os níveis motivacionais cá para cima, e o Porto não tem sabido aproveitar os bons momentos desta época, mas pode ser que uma vitória contra o Braga que faça isso. Eu de alguma maneira vou repetir um bocadinho aquilo que tu disseste, mas tinha também essas duas notas para salientar. Por um lado, a escolha certa da equipa, que é fundamental, e de facto, sobretudo, a escolha certa no meio campo. Eu acho que é fundamental, é decisiva mesmo. E é aqui que se pode ganhar ao Braga. É aí que se pode ganhar ao Braga, e é aí que o Futebol do Porto mais tem falhado no jogo, na construção do seu jogo ofensivo. Isso por um lado. Por outro lado, e concordo também com a equipa que tu propões, por outro lado também, que o Futebol do Porto, que o treinador também saiba dizer à equipa, e acho que nem é tão óbvio isso, mas é importante realçá-lo, que o Futebol do Porto já conseguiu níveis exibicionais e qualidade de futebol muito boa. Eu vi talvez o melhor futebol deste campeonato, desta época, e não estou a dizer isto por ser portista, acho que estou a dizer isto com alguma imparcialidade e como apreciador de futebol. Acho que o Porto praticou talvez o melhor futebol deste campeonato. Sim. Infelizmente, por pouco tempo, esporadicamente. Portanto,
se consegue praticar assim um futebol, porque não praticá-lo mais vezes, mantê-lo e jogar com alegria, jogar com querer. Isso parece-me que de facto existe, mas mais do que isso, de facto, jogar com alegria, jogar com espontaneidade, mas jogar com uma equipa bem construída, porque uma equipa mal construída vai provocar erros, e provocando erros, naturalmente que venha a falta de confiança, venha a ansiedade e repete-se novamente Sim, é importante também que estejamos com os níveis emocionais também no máximo da concentração, da revolta contra esta situação, e de facto a equipa tem que jogar fluida, porque sem futebol as coisas também são mais complicadas. Contra também os fatores externos de nos quererem afundar. Também isso não se esqueça, não é? Sim, a sorte que nunca está connosco. É preciso um Porto muito forte taticamente e no futebol jogado, e também a nível ganhar a sorte, e a nível mental tem que estar fortíssimo, senão este ciclo vai continuar. Obrigado por estarem connosco. Subscrevam o nosso canal, não se esqueçam, partilhem também com mais portistas que conheçam e que possam vir a gostar deste canal do Dragão Autêntico. Estaremos de volta para a análise a este jogo. Proponham a vossa equipa, digam como é que gostavam que o Porto ganhasse, e cá estaremos então para a análise. Até breve.